Aproveitando a oportunidade que estamos sobre os nossos pés, vamos ler a Bíblia, Salmos de Davi, número 30, versículo de número 5. Enquanto você manuseia a sua Bíblia, é um prazer muito grande poder estar aqui nesta noite, a convite do nosso querido amigo, pastor Sérgio Travasso, que já deu uma nuance nesse culto espiritual. Eu acredito que esse culto aqui hoje está mais quente do que a fornalha ardente de Nabucodonosor, aquecida 7 vezes mais. Se for preciso, nós vamos aquecer uma a mais, 8 vezes a mais. Nós acreditamos psicologicamente, a gente sabe cientificamente que é óbvio que a gente entende que lá fora está frio, né? É claro que a temperatura lá está bem abaixo, mas o nosso coração está bem quente, bem agradável, o nosso coração está bem aquecido e hoje o mais importante é ouvirmos a palavra de Deus. Quantos já receberam a bênção de Deus? Já ouviram a palavra de Deus? Os que louvaram aqui abrilhantaram com seu louvor, o menino que profetizou aquele hino muito especial, um hino muito lindo que abriu o nosso coração. Eu louvo a Deus pela vida dessas crianças maravilhosas, né? Tá vindo os menininhos aí, muito crentezinhos, muito abençoadinhos, muito cheios de Deus. Eu acredito ainda na minha geração, mas não faço defeito na geração que está vindo ali atrás, pastor Sérgio Travasso, porque nós já desbravamos muitas coisas, né? E Deus seja louvado. Obrigado, pastor Danilo, meu amigo, Deus abençoe, grande homem de Deus, pastor Danilo, e todos os respectivos servos de Deus que nos dão a graça e a oportunidade de compartilhar da preciosíssima palavra de Deus aqui nesta noite. Salmos 35. Porque não passa de um momento a sua ira, o seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria, ela vem pelo amanhecer. Estejam sentados, queridos irmãos. Amados, nós entendemos que nesta noite este culto é um culto de propósito, é um culto de objetivo, é um culto onde nós colocamos todas as nossas dificuldades, todas as nossas deficiências física, moral e espiritual, na presença de um Deus que pode todas as coisas. É óbvio que a senhora e o senhor que saiu da sua casa e veio a esse culto aqui nesta noite, como não só nesse, como os demais outros cultos, você sabe que você vem a um culto de campanha, é um culto da vitória, é um culto aonde você coloca a sua vida na presença de Deus, para que Deus possa fazer com que um rebuliço espiritual possa acontecer, mediante as dificuldades que você está enfrentando, eu não sei qual é, mediante as provas, lutas que você está enfrentando, que eu também não sei quais são, você vem à casa de Deus, porque você, de duas uma, você pode ter a certeza e a convicção que o Deus que há muitos anos atrás, que você o aceitou lá muito tempo atrás, Ele ainda está com você para dizer para você: não temas, porque eu ainda estou contigo para te dar a vitória. Não temas, porque eu sou Deus para realizar todas as bênçãos sobre a tua vida. E quando nós olhamos para esses salmos aqui, é um salmo muito interessante, porque ele vem parafraseando um texto muito sugestivo, com uma aplicação que no princípio, no começo deste versículo, fala sobre a ira de Deus, e nós não estamos nem um pouquinho experimentando o que é a ira de Deus. Desde o princípio da Bíblia, do primeiro livro da Bíblia Sagrada, eles não experimentaram a ira de Deus, porque a ira de Deus
ainda não foi manifesto. A ira de Deus ainda não foi provocada sobre a terra, sobre os povos, sobre as gerações, mas Davi já traz essa nuance sobre a ira de Deus, porque ela dura só um momento, e cientificamente e escatologicamente nós estamos para observar com os nossos olhos a expectativa do gemer dos povos, do gemer das almas que estão a perecer mediante as circunstâncias governamentais, pessoas que são conduzidas pela democracia, ou seja lá como for, elas estão sendo conduzidas e levando o povo a talvez até quem sabe experimentar o processo do começo de uma pequena ira, que ainda não é a ira, através das dificuldades sociais, através das dificuldades morais, através das dificuldades espirituais, mas nós que conhecemos o poder de Deus, Davi vem parafraseando aqui uma categoria de nuance espiritual, de bondade, vou dizer até um pouquinho melhor, de consolo, de alegria, de avivamento, quem sabe até de renovação. Ele diz assim, vai durar apenas um momento na sua ira, mas na sua ira vai começar a nascer também o seu favor, e no seu favor começa a transbordar a vida. Eu entro na categoria da psicologia, porque a psicologia, ela é fascinante para as histórias atuais em que nós estamos vivendo. Eu estou fazendo ciência e eu entendo um pouquinho sobre essa característica, e quando eu trago para o sentimento da pessoa, quando ela está acumulada, a psicologia narra que a pessoa precisa de um subterfúgio em alguma questão para tentar se desviar da situação em que ela está sendo provocada. E eu coloco aqui, quando Davi começa a expressar que logo após a luta, a prova, a ira, a ostentação de Deus sobre a vida de uma nação, sobre a vida de uma família, sobre a vida de uma casa, ele está dizendo, vocês não ficarão livres de passar por uma ardente expectação de prova, de dificuldade, de quem sabe até não dizer de medo, de tristeza, mas espere, porque vocês vão provar um pouquinho da eficiência da vida, vocês vão saborear um pouquinho da eficiência, do prazer, da esperança, do prazer da salvação, do prazer da expectativa, da alegria. E aí Davi está dizendo, olha, porque pode durar apenas um momento, mas logo após vem o favor. Ninguém aqui estava livre de uma condenação eterna. Paulo foi claro lá em Romanos, capítulo de número 8, que ele diz assim, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nós estávamos subjugados à condenação eterna, nem direito de nós entrarmos num lugar santo como esse, num lugar de santidade como esse, que é a habitação de Deus, mas Deus nos deu a sua infinita graça, derramou o seu favor sobre a nossa vida, começou a iluminar a escuridão da nossa alma, começou a colocar e nos dar um banho de graça e de favor e de vida. Daqui a pouco mais a nossa expectativa começa a resplandecer no meio da solidão, no meio da tristeza, como talvez você que está aqui hoje com uma filha, que talvez não está servindo a Deus, com você, mamãe, que quem sabe até apresentou ela
fala aqui na igreja, você, mamãe ou pai, que o seu filho não está servindo a Deus aqui na igreja, por causa de, quem sabe, alguma dificuldade, algum episódio que se sucedeu no decorrer da sua vida de fé, mas a Bíblia está nos trazendo uma palavra de orientação nessa reflexão que vos faço nesta noite aqui para as vossas excelências. Jesus está dizendo para nós: olha, o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pelo amanhecer. E eu poderia traçar a ira sobre o favor de Deus, porque a ira de Deus não vai permanecer para sempre na nossa expectativa de vida. Logo após vem resplandecendo o favor de Deus, e logo após o favor de Deus vem pelo amanhecer a alegria do Senhor. E aí Davi está expressando, não sei onde é que é, talvez na Palestina, ou quem sabe em algum lugar em Jerusalém, ele está relatando e trazendo o relatório: ó, eu entendo sobre graça e misericórdia de Deus, porque eu já estive dentro de uma caverna, eu já estive lá no adulão, na caverna, e eu sei o que é clamar e experimentar a força da ira de Deus, do favor de Deus. Eu conheço todas estas expectativas, mas agora pelo romper da aurora, e começa agora o amanhecer, eu começo a regozijar o meu coração, e começo a observar que a eficiência espiritual de Deus começa a ultrapassar essas montanhas, e eu começo a ver esperança lá no final dessas montanhas. Eu começo a observar que todas essas provas, todas essas lutas e dificuldades são meramente uma prova para que o meu caráter seja modulado, para que a minha esperança seja aumentada, para que essa troca de medo entre em uma troca de favor de Deus, para que essa escuridão seja trocada por luz, para que essa dor seja trocada por paz. Davi está expressando que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. E nós encontramos alguns indivíduos na Bíblia, encontramos alguns personagens na Bíblia, porque o choro também pode caracterizar pelo menos duas questões básicas. Pessoas podem chorar porque elas estão muito tristes, magoadas, decepcionadas. Um maridão que deixou a esposa, e ela, por causa que pensa que está perdendo muita coisa, ela vai passar o seu luto social, moral. Eu perdi. Talvez você não perdeu nada, talvez foi apenas um livramento que Deus está te dando, mas a pessoa com o seu sentimento, ela vai lamentar, ela vai se queixar, e ela pode até, quem sabe, chorar, e é um choro emocional, e ela pode traçar isso ao seu coração, e isso trazer para ela algumas rivalidades emocionais para a sua vida social. E também nós podemos caracterizar o choro como providência divina de Deus. Nem todas as pessoas que estão chorando, por exemplo, uma criança quando está chorando, isso aí é emocional. Quando a gente observa, ela tem três características. Por que é que uma criança chora, um bebê chora? Primeiro, porque ela está com fome, ela não sabe se expressar de outra forma a não ser chorar. A segunda coisa que ela pode estar sentindo é dor, e ela não pode dizer
dizer: mamãe, eu estou com dor, porque ela é uma criança. A terceira característica do choro da criança é um desconforto, porque ela não sabe expressar. Então o que é que ela vai fazer? Ela vai chorar. Mas nem todas as vezes que nós, como servos de Deus, que conhecemos Deus, conhecemos Bíblia, conhecemos o que é o cristianismo, o evangelho de salvação, o evangelho de poder, não é que nós estamos às vezes chorando, é porque estamos na prova, é porque estamos na luta, é porque estamos na dificuldade. Não, pastor, não. Talvez nós estamos chorando por causa da gratidão, por causa da rendição, por causa da fraternidade espiritual de Deus em nós. É Deus dizendo assim: filho, eu estou contigo para te dar vitória, filho, eu estou contigo para te dar vitória, filha. Você saiu da sua casa com essa chuva, filha, e eu te trouxe a este lugar que é a minha casa, para te dar vitória, para fortalecer a tua fé, para você romper em fé, para você ter um pouco mais de experiências e expectativa de vitória comigo. E sabe o que acontece na Bíblia Sagrada, para nós terminarmos a nossa reflexão bíblica, porque eu quero ser prudente no meu horário. Sabe o que acontece? Uma mulher observou, a Bíblia diz que era uma mulher de vida fácil, era uma mulher que era distanciada da graça, distanciada do favor de Deus, distanciada da bênção de Deus, distanciada de todas as questões espiritual. Mas um dia ela chegou em um lugar e ela ouviu falar que um tal de Simão estava preparando uma festa maravilhosa e havia convidado o mestre Jesus de Nazaré para estar naquela confraternização, pastor Danilo. E sabe o que deu? A mulher ouviu falar que Jesus estava por lá. O que aconteceu, pastor Travasso? Aquela mulher que não tinha muita coisa, mas o que ela tinha talvez era uma faísca de esperança para romper em fé, para quebrar esses arguilhões, para quebrar essa catatumba espiritual, para quebrar o gelo da sua alma, para quebrar o profanismo do seu coração, a falta de expectativa. Ela disse: não, eu sei que ele está dentro da casa deste homem, e se ele está dentro da casa deste homem, eu já rodei por tudo quanto é lugar, mas nunca eu obtive resposta positiva por aquilo que eu estou aplicando. Mas hoje eu vou determinar que a minha expectativa vai quebrar, vai romper, vai aniquilar, vai explodir, vai colocar por terra, vai desfazer tudo quanto é tipo de falta de expectativa. Eu vou tomar atitude. Aquela mulher foi pentecostal sem ser crente. Aquela mulher dá um show hoje nas tals das irmãs hoje do coque. Se aquela mulher tivesse aqui, talvez ela iria entrar aqui, pastor Travasso, fazer a mesma loucura. Não a loucura que você fez, porque o que você fez aqui, para uns quem sabe é loucura, mas o que você fez foi direção de Deus. Mas aquela mulher talvez iria chegar aqui de brinco na orelha, era cada argola de brinco na orelha que daria para levar em qualquer lugar e jogar nos litrão, era batom na boca, era colar no seu pescoço. Mas ela disse: não interessa, chegou a hora da minha oportunidade. É choro de madrugada, é choro de tarde, é choro pela manhã, e vem a tarde, vem a madrugada, e vem a manhã, e vem a tarde, e vem a madrugada, e eu não paro de chorar. O que é isso? Esta coisa vai ter que mudar, vai ter que acontecer alguma coisa. Sabe o que acontece? Resposta positiva, atitude
atitude de moralidade, expectativa em ação. Deus não está importando nesses últimos dias com muita questão básica, não, querido. O meu Deus é um Deus revolucionário. É, pastor, é marxista? Não, ele é um revolucionário de atitude em plenitude. Deus age conforme o que está escrito dentro da tua alma e o que está escrito dentro do teu coração. Se dentro do teu coração hoje tem uma letrinha que está significando: eu quero ser possuidor de uma vitória, Deus vai dizer: vai porque eu estou contigo. Coloca o teu pé que eu coloco a estrada, coloca o teu pé que eu coloco agora. E sabe o que acontece? Ela entrou. Quando ela entrou na casa de Simão, o pecador, foi uma aula teológica, foi mais do que uma expectativa da aula que nós tivemos aqui terça-feira com o pastor Lucier, mas a matéria lá foi redenção e justificação, foi básico no evangelho dentro da salvação. Ali era a Bíblia pura. Aquela mulher chegou e quando ela entrou estavam os seus discípulos ali sentados junto com Jesus, comendo no gamelão, comendo, provavelmente já estavam empanzinados de tanta carne, de tanta coisa boa. Aquela mulher não olhou para o que estava externo, para o que era carnal. Aquela mulher queria chegar no sobrenatural. Aquela mulher queria experimentar o que talvez eu ainda, com quase 33 anos de cristão, ainda talvez não experimentei. Talvez aquela mulher queria experimentar o que talvez você ainda não experimentou. Quando ela olha para o Senhor Jesus de Nazaré, pastor Danilo, o coração dela já se converteu, porque quem olha para Jesus é convertido, quem olha para Jesus é salvo, quem olha para Jesus anda com a sua vida aplicada na moralidade, na integridade, na expectativa de vitória. Quando ela olhou, pastor, ela disse: meu Deus, que coisa maravilhosa! O poder da redenção já começou a suprimir a alma dela, já começou a prensar o coração dela. Aquilo, querido, que era tristeza para ela, aquilo que era ira para ela, vai nascendo vida e vai nascendo expectativa de bênção. Ela disse: eu vou aproveitar. E quando de repente ela levou com ela aquilo que talvez nós não temos coragem de levar, ou talvez até temos, mas não temos coragem de apresentar. Ela leva o seu vaso de alabastro com a essência que era o nardo, puríssimo e finíssimo, e os historiadores dizem que era caríssimo, porque aquele óleo era para ordenar, para consagrar reis, para consagrar profetas e consagrar sacerdotes. Pastor Travasso, olha só que mistério: na mão de uma mulher de vida fácil tinha preciosidade. Não te engane ao olhar para as pessoas, não te engane para dizer: ah, mas o camarada é tatuado, ah, mas o camarada está de bermuda, ah, mas a mulher está com o cabelo curto, ah, mas o fulano está isso, aquilo outro. Não tem direito de estar aqui. Não é eu e você que vai julgar. Aquela mulher não tinha o que talvez eles estavam olhando fisicamente e aparentemente para apresentar, mas ela tinha o segredo. Ela tinha um vaso, ela tinha um vaso. Eu não sei, querido irmão, querida irmã, que nesta noite, eu não sei como é que está o teu vaso, eu não sei como é que está ainda o momento de devoção, de adoração, de glorificação da tua vida e da tua fé. Mas aquela mulher aproveitou e ela disse: já que eu estou aqui, eu vou agora fazer o que talvez
talvez não fizeram por ele. O que é que você vai fazer? Eu vou quebrar o vaso. Eu vou quebrar o vaso. Eu vou tacar o pé no vaso. Vou fazer o vaso trincar, porque se ele trincar, ele vai trincar aos pés do mestre. Tem gente que não tem coragem, irmão. Tem gente que não tem coragem. Quando ela olhou, Ramai, eu não sei se ela foi batizada com o Espírito Santo naquele momento, porque num clima daquele lá, pastor Travasso, eu acho que já tinha o Espírito Santo já estava por ali provavelmente, mas eu acredito que aquela mulher, quando olhou para ele, quebrou o vaso e ramachandarabacalabacha, e começou a falar uma rajada de língua estranha, e daqui a pouco os pastores de Jesus que ali estavam, porque eram os 12 pastores de Jesus que ali estavam, os pastores olharam e começaram a julgar, né? Começaram a julgar de cima embaixo, porque eles pensavam que sabiam, pensavam que eram eles, pensavam que eles tinham, pensavam que eles eram os maiores poderosos da escola apostólica. Eles pensavam que sabia de tudo, mas Jesus que conhece é a intenção do coração. Jesus já foi olhando, porque Jesus olha a intenção do coração. Você pode entrar aqui de chinelo de dedo, você pode entrar aqui até de bermuda, porque eu creio que o meu Deus, Ele usa quem quer, quando quer, a hora que quer, o momento que quer, porque quem enche o vaso é Jesus de Nazaré, irmão. Quem enche o vaso é Jesus de Nazaré. Jesus, já conhecendo a intenção do coraçãozinho dos seus discípulos, de repente, Judas olhou e disse assim: Senhor, para que tanto desperdício? E Jesus, já conhecendo a intenção, e eles não entendiam o mistério do que estava acontecendo ali pela vida daquela mulher, com lágrima no rosto, sabe o que aconteceu? Jesus disse, aí o Judas disse assim: Senhor, nós poderíamos pegar esses trocadinhos e a gente comprar uns pãozinhos franceses, e a gente pode reunir um grupinho e dar para esse pessoalzinho aí. Jesus já deu uma tacada bem dada, porque aquilo que não é espiritual para Jesus cai por terra, irmão. Não adianta vir com balá para lá e para cá, porque não adianta. Jesus olhou para os discípulos e mais precisamente para Judas e diz assim: Judas, os pobres, vocês vão ter eles aí direto, os pobres vão estar com vocês, mas a oportunidade de estarem comigo é só agora, essa oportunidade. Aí de repente eles começaram a colocar alguma coisa ali, algum impedimento. Aquela mulher com tanta rendição no seu coração, se coloque em pé por gentileza, aquela mulher com tanta devoção, com tanta satisfação no seu coração, aquela mulher não cessava de chorar, e ela não estava mais chorando com medo de nada, não. Ela não estava chorando com medo de mais alguma coisa, nada. Ela estava chorando com prazer e alegria, porque quem está chorando aos pés de Jesus não chora com mais medo, não, irmão. Quem está aos pés do Senhor Jesus Cristo não tem medo de mais nada. Eu não sei você, querido, eu não sei você, querido e querida irmã, se você está com medo de mais alguma coisa, mas a gente não precisa ter mais medo de nada. Jesus olhou para Simão e disse: irmão Simão, eu entrei na tua casa e tu nem me cumprimentasse, tu nem me saudasse, tu nem me beijasse, tu nem me beijasse, tu não fizesse com que os judeus têm de costume, tu nem me purificasse, tu não me banhasse nada. Mas essa mulher aqui, aprendam o básico da teologia, Simão. Discípulos,
Aprenda um básico, não deixe vazar pelo lado de fora. O que é, mestre? Não, eu vou falar baixinho para que não vaze lá para as emissoras extremistas, não. O que é, mestre? Olha, essa mulher, desde quando entrou aqui, ela não para de chorar, ela não para de colocar óleo sobre a minha cabeça, porque o que ela está fazendo vai ficar procrastinado para toda a história e para todo o fim do mundo. Deus está dizendo aqui hoje para mim e para você: não importa o tamanho da atitude, se é assim ou se é assim, o importante é que Deus quer ver a ação do meu coração aqui nesta noite. Levante as suas mãos para os céus. Levante as suas mãos para Deus aqui hoje. Eu não sei se o pastor Travasso vai orar, provavelmente que vai. Mas eu quero agradecer a minha participação dizendo assim para você, assim, ó. Eu quero dizer algo aqui para você. Ei, só vou dizer uma coisa aqui. Talvez o que eu vá dizer vai dar mais uma bomba. Vai dar mais uma bomba, porque eu estou vindo aí com umas bombas, eu estou me preparando para vir com umas bombas fortes. Mas eu vou dizer uma coisa: fazem um mês atrás que eu perdi o nosso patriarca da nossa família, seu Antônio Marcos Henrique, com a idade de 94 anos. 94 anos. Ele servia a Deus só 86 anos. Então você dá para entender que eu tenho direito de falar alguma coisinha aqui, né? Porque eu sou o primeiro neto dele. E estou com 50, com cara de 40, mas 50. Mas eu vou dizer uma coisa para ele. Um dia ele chegou para mim e eu queria dar uma aula para ele. E ele velhinho, e fui levar ceia para ele. Escute. Ele disse: meu neto, há muitos anos atrás, quando eu ainda era menino, eu ouvia os meus pregadores. Não existia nem pastor na época, quando ele era crente novinho, não era pastor. E o pastor Cisino foi depois, era bem antes lá. Era cooperador. Se tivesse um ou dois presbíteros, eu acho que era. Ele dizia assim, e eu escutava eles dizerem: prepare, igreja, porque Jesus está voltando. Prepare, igreja, porque Jesus está voltando. E ele disse para mim: isso já passou quase 73 anos e Jesus ainda não voltou. E talvez eu vá partir, Jesus ainda não vai vir buscar a sua igreja. O que eu quero dizer com isso aqui nesta noite? O que eu quero dizer é que você tem que fortalecer a sua fé. Você não deve se acostumar com a mesmice. Vai estudar, vai se preparar, vai renovar o teu coração, vai renovar a tua alma, vai renovar o teu ministério, porque Jesus pode voltar. Talvez o neto que está hoje no teu braço ainda vai fazer 70, 90 anos de idade, Jesus ainda não vai voltar. Pode ser que ele volte hoje. Paulo disse que ele está tão próximo como quando nós aceitamos a fé, mas hoje Jesus está dizendo aqui para você: não saia daqui desanimado, porque está tendo guerra no Israel, Irã, Hamas, Palestina. Não, saia daqui hoje, que você dizendo que Deus está pronto para te abençoar, para te ajudar e para te renovar e para te dar vitória. Saia daqui hoje fortalecido. Eu vou passar o pastor Sérgio Travasso aqui do meu horário. Eu já passei. Sim. Então chega aqui. Tem alguém que deseja uma oração desse moço aqui? Se tiver alguém, chega aqui na frente. Se você me der essa honra de orar por você, se você me der essa honra, se você não quiser dar a honra de eu orar por você, não tem problema. Glória a Deus. Só vai vir aqueles aqui que realmente sentiram no seu coração que querem um milagre. E o neto dele já chegou com 50. E será que eu não vou chegar nos 94 e vou estar dizendo para os meus netos: camaradinha,
A hora e o dia ninguém sabe, simplesmente o Pai. Você que quer sair daqui hoje, com a sua alma, o seu coração cheio de Deus, cheio da presença do Espírito Santo de Deus, vem aqui na frente receber a sua vitória, receber a sua bênção, a sua cura. O pastor Travasso orou de uma maneira diferente, eu recebi. Pastor Travasso, eu vou te dizer uma coisa para ti, varão israelita, porque às vezes a gente não quer, né? Às vezes a gente não quer coisa, mas eu cheguei aqui com um ciático terrível, do lado direito, mas eu vou dizer para Vossa Excelência, passou, tá? Eu acho que foi até a hora que eu passei aqui, eu botei, o pastor Danilo, acho que botou a mão na minha cabeça, foi, pastor Danilo? Botou aqui, graças a Deus, Jesus é o Deus de vitória, hã? Jesus é o nosso Deus de vitória. Você, mãe, que está com o coração aflito, que não suporta mais, quantas dores, dificuldades, quantos problemas, talvez alguns até intransponíveis. Talvez você olhe, você não sabe como é que eu estou, mas Deus quer dizer hoje para você, você foi convidado para essa festa também. Aquela mulher nem convidada foi, mas ela entrou e recebeu o milagre. E hoje você está aqui, para sair daqui hoje mais um culto. E mais uma vez a turma estão dizendo para você que você vai ser curado e você vai ser curado. Você vai ser curada. Deus é Deus de vitória. Terça-feira a gente ia orar pela filha da Vera Toledo, né? E daí? Vou passar para você, você já pode.